Deixa eu confirmar aqui a... Então, olá, sejam bem-vindos à nossa aula. E hoje nós daremos continuidade ao conteúdo de História, a Economia Liberal e o Despotismo Esclarecido, evidenciando também os principais filósofos, pensadores do Iluminismo, que contribuíram tanto para a consolidação do capitalismo, que é o sistema que nós vivenciamos hoje, o sistema capitalista, por isso que nós temos aí o título Economia Liberal, e o despotismo esclarecido, que são justamente aqueles reis que eles gostam das ideias desses pensadores, do Rousseau, do Montesquieu, do Voltaire, do Kant, desses pensadores que nós estudamos nas aulas passadas, mas eles não querem abdicar o seu poder. Eles não acham interessante, por exemplo, a divisão dos três poderes, como Montesquieu propunha. Mas eles acham muito interessante a questão da, da questão das ideias, do liberalismo no pensamento religioso, da liberdade de ideias. Então, eles vão assimilando para si determinados conceitos desses pensadores e eles vão tentando implementar de acordo com a sua organização política. E aí esses pensadores, eles são chamados de déspotas esclarecidos, né? Eles são reis, não querem sair do poder, mas ao mesmo tempo eles assimilam muitas das ideias dos pensadores que nós estudamos nas aulas passadas. Então nós temos aí o título, né, Economia Liberal e o Despotismo Esclarecido. Nós temos uma imagem justamente representando o século XVIII, o século da razão. A razão agora predomina sobre uma tradição que foi construída durante muitos séculos passados, e essa tradição agora ela vai sendo desconstruída por meio da ciência e das invenções científicas que vão surgindo, principalmente no campo da filosofia, e essa filosofia do século XVIII é uma união dos saberes, né? Está ali a matemática, a química, a geografia, a física, estão todas envoltas no campo da filosofia. Também no século XVIII, essa filosofia tem uma autonomia, e essa autonomia é justamente ligadas ali na frase do sapere aude, do Kant, que nós vimos em aulas passadas. Então, está aí o início da nossa aula, onde nós contemplaremos essas partes, né? Também da economia liberal, a partir da consolidação do capitalismo, nós iremos ver os principais teóricos que fundamentaram a necessidade de desenvolvimento do capitalismo por si só, com a mínima participação do Estado na economia. Né? No Estado, nesse sentido histórico aqui, sem a mínima participação dos reis na economia. Então, nós temos os principais tópicos da aula de hoje. Né? A economia liberal, como nós já iniciamos, esses teóricos que vão fundamentar suas teorias a partir do desenvolvimento econômico do capitalismo sem a participação do Estado, ou com a mínima participação do Estado. E aí nós iremos ver alguns economistas liberais, as suas principais obras, as suas principais teorias. Nós temos o Adam Smith e o liberalismo econômico. A mão invisível vai regular a sociedade, por meio do desenvolvimento da agricultura e dos minerais, pode agora sanar a fome e os problemas sociais. Veremos também o Thomas Malthus, que tem uma ideia que parece ser a solução de início para as desigualdades sociais, mas depois nós podemos tecer duras críticas sobre as ideias malthusianas de Thomas Malthus. Posteriormente, nós iremos ver o despotismo esclarecido, né, justamente esses reis que assimilam as ideias dos filósofos iluministas, mas, ao mesmo tempo, eles assimilam não 100% das suas ideias, mas aquilo que lhe apraz, aquilo que vai trazer benefícios e popularidade. Né? Até a criação de escolas, alguns reis vão fazer para as populações, lembrando que o índice de analfabetismo é muito grande nesse período que nós estamos estudando. Quem tem ideias, quem tem o conhecimento, quem tem acesso a essas obras, é uma pequena parte da população, e com a imprensa de Gutenberg, o acesso ao conhecimento vai se popularizando aos poucos, depois com a criação das escolas, e nós vimos até em aulas passadas que uma das propostas do iluminismo era justamente colocar nas mãos do Estado a fomentação de escolas para a maioria das pessoas, né, para a população em geral. Lembrando que as escolas estavam presas ainda
a nobreza, e quem financiava as escolas, a partir do período chamado escolástica da Idade Média, era a Igreja Católica. E, por fim, nós iremos ver o iluminismo e as principais descobertas científicas. E aí nós temos o Benjamin Franklin, nós veremos ver a questão da eletricidade, dos para-raios, o Lavoisier, que vocês estudam até na química constantemente, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, é a célebre frase do Lavoisier. Nós iremos ver as contribuições desse pensador, a Lady Mary Montagu e o Edward Jenner. Esses dois foram que organizaram uma vacina que se tornou altamente necessária para o combate de doenças. Então, na aula de hoje, nós contemplaremos justamente esses tópicos. Então, iniciando já sobre o liberalismo, né, ou a economia liberal, já que essa economia liberal é a mínima participação do Estado, nós temos algumas definições, né? Economia liberal, o que é? Segundo os economistas, o mercado deveria autorregular-se, obedecendo somente à lei da oferta e da procura. Então, para os liberalistas, quanto menos o rei interviesse com a cobrança de impostos, principalmente, mais o mercado, os burgueses, né, a ascensão da burguesia estabeleceria o desenvolvimento na sociedade. Mas se o Estado cobra muitos impostos e não reveste esses impostos para a melhoria da sociedade, então a tendência é que os mercantilistas, né, os burgueses, eles tendam a falir pelo excesso de cobrança de impostos. Então a economia liberal é justamente a mínima participação do Estado ou da ação do rei na questão da lei da oferta e da procura, do desenvolvimento do comércio. A primeira corrente de economistas, ela fica conhecida como escola fisiocrata. Nós iremos ver o termo fisiocracia, é o governo da natureza, a própria natureza se autorregula sem necessariamente precisar da intervenção de um chefe maior, de um político que vai organizar essa sociedade. Os principais pensadores é o Quesnay e o Turgot, ambos são franceses, e eles vão desenvolver a sua teoria a partir da sua percepção e visão de mundo. Eles estão ali servindo o rei da França, o rei Luís XV. E aqui nós temos o Quesnay, que é o principal idealizador, é a partir dele que o Adam Smith vai formular suas teorias sobre a regulação do Estado. Então, nós temos aqui um conceito de fisiocracia, é o nome dado à primeira escola de economia científica, surgida no século XVIII, onde o sistema econômico era visto como um organismo rígido por leis inerentes ao cosmos. Nessa escola econômica, desenvolveu-se a ideia da terra como a fonte de toda a riqueza. Então, além deles valorizarem o mercado, o desenvolvimento do comércio de um país para outro, ele percebe também que o que faz uma nação desenvolver é justamente a agricultura e o desenvolvimento dos minérios que aquela terra produz. E a partir daí, essa nação começa a ficar forte e sanar os problemas sociais, principalmente a pobreza, né, as pessoas que têm fome nesse caso. Então, essa palavra fisiocracia possui uma origem nas raízes gregas, fisios quer dizer natureza, e cracia, governo. Né? Nós vivemos na democracia, governo do povo. A fisiocracia, a própria natureza, a própria agricultura, o próprio comércio, ele tende, por natureza, regular a vida social, sem necessariamente ter a intervenção de um gestor, né? O gestor, no caso, seria o rei, ou o político que iria, na verdade, oprimir o povo através de cobranças de impostos abusivos. Então, os fisiocratas, a partir da percepção dos suntuosos castelos surgidos na França e a nobreza sendo amparada pelo povo, eles começam a tecer essa crítica a esse governo que vai se constituindo no período iluminista. E aí nós temos a escola fisiocrata, né, o principal representante. Nós sempre estudamos em sociologia ou na filosofia os principais combatentes, aqueles que são contra o capitalismo. Então, vez por outra, vocês ouvem, por exemplo, o teórico Karl Marx, que é o mais falado, principalmente nessas outras áreas. Mas pouco estudamos, por exemplo, a quem ele critica. E ele critica justamente a escola fisiocrata, o Quesnay, o Turgot, o Adam Smith, considerados como os pais do capitalismo,
porque eles valorizam, nesse período iluminista, o desenvolvimento da economia. E outro pensador também, que é pouco estudado, mas que carece ser mencionado, é o Hegel, que é um dos principais discípulos do Karl Marx. O Karl Marx formula os seus pensamentos a partir do Hegel e tece duras críticas ao mesmo. Nas aulas posteriores, nós iremos ver também os principais pontos que o Hegel vai colocando como ponto de alicerce, de fundamento aí também para essas ideias desse período. Então, na escola fisiocrata, nós temos, para essa corrente econômica, atividades como a agricultura e a mineração eram as mais importantes para a propriedade nacional do que o comércio, né? Então, para o desenvolvimento da sociedade, eles valorizavam esses dois pontos. As restrições impostas pelo Estado acabavam criando obstáculos à expansão da economia, principalmente os altos impostos que o Estado cobrava não revestia para a sociedade e apenas enriquecia a nobreza do período, né? Então eles ficavam, mesmo trabalhando, o Quesnay, ele trabalha na alta patente para o rei Luís XV, ele é médico, e ele percebe que existem essas desigualdades terríveis, né? A maioria da população sustenta o rei e a sua família, a nobreza. Então eles diziam: deixai fazer, deixai passar. O mundo marcha sozinho. Quando você desenvolve a economia pela economia, sem a intervenção do Estado, o mundo tende a um progresso natural, onde as pessoas vão cultivar as riquezas das nações, né? Esse é o princípio também para as ideias do Adam Smith, que nós iremos ver. Então, nós temos alguns economistas liberais, tem muitos, vocês podem pesquisar também na internet, tem vários, mas os principais que nós colocamos aqui, principalmente o Adam Smith e o Thomas Malthus. E aí nós iremos tentar entender um pouco da proposta desses dois pensadores. O escocês Adam Smith, considerado como o pai da teoria econômica moderna, afirmava que o trabalho humano era a verdadeira fonte de riqueza, né? A verdadeira fonte de riqueza não estava pautada mais nos reis medievais ou na questão dos servos, como se pensava na Idade Média, mas justamente na nova concepção que foi surgindo com o desenvolvimento das cidades, com a burguesia nascente, com as indústrias nascendo, com a cidade se desenvolvendo e a busca constante pelo trabalho. Nós percebemos aqui também uma característica muito importante, que existe uma inversão no conceito de trabalho. Se antes o trabalho era visto como algo doloroso, algo pesado, como a concepção bíblica, até de expulsão do paraíso, como algo penoso, agora nós vemos durante a modernidade e durante o iluminismo, né, o Max Weber vai trabalhar muito bem isso, que o trabalho é valorizado, né? Agora, as bênçãos do próprio Deus se dá através das concepções de trabalho e, consequentemente, as consequências de geração de riqueza, né? Então, se você gera muita riqueza, é uma bênção que é vinda também a partir do divino, né? Concepção esta que foi descaracterizada pela Idade Média. Então, nós temos aqui o livro, uma principal obra, que vocês podem colocar nas redações, podem ler depois, podem procurar sobre essa obra, que é do Adam Smith, chamada A Riqueza das Nações. Então, já que ele valoriza o trabalho não necessariamente está apenas nas mãos da nobreza, na verdade, na concepção, a nobreza é a que menos trabalha, quem trabalha mais são os burgueses, os comerciantes. Então, Adam Smith está valorizando o livre comércio, e a partir do livre comércio, o Estado, a cidade, tende a crescer economicamente, né? Então, Smith defendia que os indivíduos, sem a intervenção do Estado em seus negócios, trabalhariam livremente para comerciar e atender aos seus interesses, e com isso, gerariam a riqueza da nação. Já que os indivíduos estavam presos aos impostos que tinham que pagar ao Estado, isso fazia com que eles ficassem acorrentados e não desenvolvessem as suas riquezas. Por isso que o Adam Smith vai tecer duras críticas ao Estado, né? O Estado é o governante do período. Sustentava que a especialização do trabalho em todas as atividades econômicas facilitaria a produção de bens e aprimoraria as forças produtivas.
Então, quanto mais especializado em uma determinada função, melhor seria para você desenvolver as suas atividades. Certas formas de intervenção do Estado na economia eram toleráveis, desde que se dedicassem a prevenir a injustiça e a incentivar a educação. Lembrando que nesse período as escolas eram incipientes, eram poucas, e o Adam Smith valorizava, se o Estado de verdade agisse arrecadando os impostos e investindo esses impostos na saúde, na educação, no desenvolvimento da cidade, com certeza essa intervenção ela seria boa. Mas a percepção justamente do Adam Smith, e a percepção que nós temos até hoje, é que nem sempre a arrecadação desses impostos favorece a maioria da população. Na verdade, causa muitos desgastes, né? Altas cobranças de impostos e pouca participação desses impostos na saúde, na vida social das pessoas. É um dos primeiros pensadores da organização econômica capitalista. Então, ele passa a ser muito importante para nós entendermos como ele valoriza o capitalismo, quais são os benefícios que se pode haver a partir dessa construção da riqueza das nações com a mínima participação do Estado. Claro que ele vai tecer duras críticas ao Estado e, ao mesmo tempo, supervalorizar a questão do trabalho individual e do trabalho dado pela burguesia, né? A burguesia nascente e também essa burguesia do século XVIII já é a burguesia consolidada. Então, nós temos outro pensador, já que nós vimos aqui os principais tópicos do livro A Riqueza das Nações, do Adam Smith, o outro, e aí nós iremos tecer algumas críticas sobre ele, é o Thomas Malthus. Você pode ver esse slide do lado esquerdo, nós temos o ensaio, né, justamente um quadro síntese sobre o pensamento de Thomas Malthus. Ele dizia que existe a população versus a produção de alimentos. Então, ele calcula o crescimento da população, o crescimento da natalidade da população, quanto mais pessoas vai crescendo, ele diz que isso é em progressão geométrica, 2, 4, 8, 16, 32, então a população cresce de forma muito rápida. Já a produção de alimentos é em progressão aritmética, né, como se a produção de alimentos ela fosse muito menor de acordo com o crescimento da população. Então, ele vai colocar que é necessário, por exemplo, prevenir a natalidade, que nasçam menos pessoas para que não haja uma catástrofe, né, que ele chama de catástrofe malthusiana. E aí vocês podem ver nessa linha azul, né, a população crescendo de forma geométrica, muito mais acelerada do que a produção nessa linha vermelha, que é a progressão aritmética, e ele diz que se a população continuar a crescer de forma tão grande, né, de forma tão imensa, haverá a escassez dos alimentos. Então, assim, as pessoas poderão morrer de fome, doenças, catástrofes. Então, ele ficou conhecido, sobretudo, pela teoria segundo a qual o crescimento da população segue uma progressão geométrica que tende para superar a produção de alimentos, que obedece a uma progressão aritmética. Né? Lembrando que a progressão aritmética ela é bem mais desacelerada do que a produção geométrica, o crescimento populacional. Em decorrência disso, a sociedade poderia sofrer com a fome e o alastramento de doenças. Defendia o combate, o controle da natalidade como forma de garantir os recursos necessários para a sobrevivência dos indivíduos. E aí, nessa concepção de Thomas Malthus, nós temos uma crítica que é pertinente, né? Inicialmente, até a ideia dele foi estudada, então, para se reduzir a criminalidade, a pobreza, era necessário que os pobres não nascessem na concepção do Thomas Malthus. E aí nós percebemos, justamente nesse próximo slide, uma dura crítica. Será que, na verdade, a construção da pobreza estaria justamente por causa do crescimento da população, ou seria porque as riquezas estariam na mão de poucos e no tempo dele, ainda no nosso tempo, a má distribuição de riquezas? E aí nessa imagem vocês podem ver justamente duas realidades totalmente distintas, onde aqueles que têm o poder ou a economia, eles acabam desprezando aqueles que pouco têm. E esses que pouco têm ficam aglomerados, né, sem condições, sem as mínimas condições.
Então, a primeira crítica a se levantar contra o Malthus não é dizer que a produção de alimentos ela vai deixar de crescer, mas é porque aqueles que detêm os alimentos são poucas famílias, enquanto aqueles que têm a fome e as necessidades estão em maior número pelas desigualdades sociais, pela falta de oportunidade de emprego, pelos baixos salários e outras situações que nós vemos. Então, alguns pesquisadores, eles dizem, né, em forma de crítica ao Thomas Malthus, a fome é o resultado das relações sociais de dominação e não do excesso populacional. Né? A fome não está porque é muita gente, mas é a dominação social de poucos que dominam muitos, e esses poucos detêm totalmente as riquezas produzidas. Partindo desses teóricos, né, o Thomas Malthus e o Adam Smith, nós passamos agora para o segundo momento da nossa aula, que é justamente sobre o despotismo esclarecido, justamente esses reis do século XVIII, que começaram a ler as obras de Rousseau, Montesquieu, Voltaire, assimilaram justamente essas ideias, acharam muito interessantes, e a seu modo, eles começaram a colocar em prática as ações desses filósofos. Então, foi uma onda de reformas ocorridas durante o século XVIII, onde, inspirados pelo iluminismo, e particularmente pelas concepções de Voltaire, os monarcas da Prússia, Rússia, Espanha e Portugal iniciaram reformas para adequar as estruturas econômicas de seus estados à burguesia em ascensão. Não tinha mais como controlar a burguesia, né? O mercado estava crescendo cada vez mais, os burgueses são os comerciantes agora eles não têm o poder dos reis, porque o rei ainda é de descendência, né, o rei de sangue azul, de uma descendência que vem desde a Idade Média, mas esses reis gostam das ideias iluministas e, a seu ver, de acordo com a sua realidade, eles tentam adequar os pensamentos de Voltaire. Voltaire, nós lembramos muito bem das aulas passadas sobre a liberdade religiosa, liberdade política, as duras críticas que ele tecia ao catolicismo, e abrindo espaço também para a democracia, assim também como o Rousseau, né, no seu livro da educação, ou Emílio, que foi até uma atividade que vocês fizeram. Então, ensinamentos das teorias iluministas, sem abrir mão do absolutismo na prática política. Por isso que eles são chamados de déspotas esclarecidos. Eles têm o poder absoluto, né, o despotismo, mas eles são esclarecidos, ou seja, eles têm a mentalidade iluminista, eles gostam das ideias desses pensadores iluministas. Então, nós iremos ver alguns desses déspotas esclarecidos. O primeiro é o Frederico II, né, da Prússia, de 1712 a 1786, foi o déspota esclarecido de maior prestígio da época, né, conhecido tanto por ler e escrever muitas obras também do pensamento filosófico iluminista. Os intelectuais da época gostavam das obras do Frederico II, conhecido como Frederico o Grande. Ele era chamado de rei filósofo, pois deixou escritos filosóficos respeitados pelos intelectuais de seu tempo. Então, além de assimilar as ideias desses iluministas, ele também contribuiu com seus escritos, né? A realeza, a nobreza e os intelectuais, lembrando que nem todo mundo que é nobre não necessariamente é intelectual ou se interessa pelas obras dos filósofos. O Frederico II, ele casa, né, ele consegue casar esses dois sentidos. Ele é o nobre e também o intelectual de seu tempo. E aí nós temos esse livro, né, Os Grandes Líderes, Frederico Grande, dirigiu pessoalmente a reforma de Berlim, capital da sua época. Nesse tempo, Berlim não era a capital da Alemanha, mas pertencia à Prússia. Aboliu as torturas aplicadas aos presos em seu país, justamente pelas ideias lá do Rousseau e do Voltaire. Ele criou escolas, né, lembram do Rousseau, do Emílio? Então, a partir dessas concepções, o Frederico cria escolas de ensino fundamental e incentivou as letras, as artes e as ciências, e empreendeu a modernização de várias regiões. Então, quando nós vemos um rei, nesse período que ele começa a criar as escolas, a incentivar as artes, as letras, nós pensamos que esse rei ele foi influenciado pelos ideais iluministas, principalmente por Rousseau, por Voltaire, por Montesquieu, todos esses que pensavam à sua maneira um desenvolvimento social a partir da educação.
Outro rei, um déspota esclarecido, é o José II da Áustria, de 1741 a 1790, né, nós estamos aí no século XVIII, adotou a tolerância religiosa e implementou as reformas visando a modernização do seu país. Quando nós falamos de tolerância religiosa, como deixa eu pegar aqui o mouse, vocês podem ver bem aqui na primeira linha, nós já lembramos automaticamente das ideias do Voltaire, né, quando ele justamente ele critica pesadamente apenas um conceito de pensamento religioso, que é o da Igreja Católica do seu período. Lembrando que já 1741, 1790, desde o século XV, a Europa passou pela reforma pelos protestantes, né, com Lutero, e pela contra-reforma dada pela Igreja Católica. E aí ele manteve o militarismo e a servidão, é outra característica aí do José II da Áustria, e nós percebemos, nesse segundo tópico, é totalmente um tópico aqui de um rei absolutista, né, os militares que servem à nação e os servos que servem ao rei. Então, isso é uma característica dos reis da Idade Média, assegurada pelo José II, mas, ao mesmo tempo, ele dá um avanço. Que avanço é esse? É justamente pensar sobre as reformas de modernização do país e pensar sobre outras possibilidades de religião, não apenas uma religião única no seu país, né, na Áustria. Outra pensador, né, uma pensadora, é a Catarina II, que ela é de 1729 a 1796, na Rússia. Atuou como modernizadora do país, mandou construir escolas, fundou hospitais, dirigiu a reforma da capital, que era São Petersburgo, e combateu a corrupção dos meios civis e religiosos. Então, quando se fala em modernização do país, mais uma vez, nós vemos que as ideias presentes naqueles pensadores iluministas estão muito presentes aqui na concretização de construir escolas, de fundar hospitais, de fazer uma reforma social, né? Principalmente as ideias do Rousseau estão muito presentes aqui nas ideias da Catarina II. Incentivou a construção de um gigantesco parque industrial metalúrgico que beneficiava ferro e cobre extraído das minas situadas nos montes Urais. Então, o desenvolvimento econômico, até as ideias economistas liberais foram assimiladas pela Catarina II, porque era necessário também que o reino se tornasse forte, não apenas pelo poder do rei ou do exército, mas a economia também tinha que se fortalecer cada vez mais. E, ao criar escolas e hospitais, se deu um acesso maior às populações mais carentes, às populações mais pobres. O outro que teve uma participação até na nossa história do Brasil é o Marquês de Pombal, né, de 1699 a 1782, né, o final do século XVII, 1699, início do século XVIII, né, até quase o final do século XVIII, 1782. Ele é o ministro do rei Dom José I, de 1714 a 1777, foi o representante do despotismo esclarecido em Portugal, né? O ministro do rei era como se fosse o braço direito do rei. Ele encadeou projetos para reconstruir Lisboa, houve um terremoto, muitas pessoas morreram, a cidade ficou praticamente destruída a partir desse terremoto, e o Marquês de Pombal ele vai organizar a cidade, né, reconstruir a cidade de Lisboa, que passou por esse momento turbulento a partir de um terremoto. Estimulou o desenvolvimento da indústria e do comércio em Portugal. Então, a visão dele era totalmente iluminista e ele acaba tendo um conflito com os jesuítas. Lembrando que esses jesuítas, eles só surgem na Idade Moderna como se fosse uma contrarresposta à reforma protestante. Então, na pessoa de Inácio de Loyola, surge essa fundação desses padres jesuítas, que acabam tendo uma grande influência aqui no Brasil. E ele, o Marquês de Pombal, entra em conflito porque os jesuítas organizam a educação, eles valorizam os indígenas, eles não veem os indígenas como meras coisas que devem ser escravizadas, por exemplo, e nos aldeamentos indígenas, os jesuítas também começam a organizar as riquezas. E aí é justamente o ponto das riquezas que faz com que o Marquês de Pombal ele expulse os jesuítas do Brasil, né? Expulsou os jesuítas do reino e das suas colônias
por considerá-los uma ameaça aos negócios portugueses, né? Os portugueses, eles estavam em entraves de desenvolver a economia, por exemplo, porque os jesuítas, nos seus aldeamentos, não permitiam que os portugueses entravam para retirar o ouro, né, e outros metais preciosos. Então, isso descontentou o Marquês de Pombal, que entrou em confronto com os jesuítas. E nesse período também da expulsão dos jesuítas, uma das grandes contribuições que os jesuítas trouxeram para o Brasil foi a fundação de escolas, porque a organização da estrutura escolar da época era muito organizada. Quando o Marquês de Pombal expulsa os jesuítas, as escolas ficam praticamente abandonadas. E aí, nesse sentido, acaba sendo um prejuízo para o Brasil, né, na questão educacional. Com a expulsão dos jesuítas, a frágil organização do Império Português ficou seriamente prejudicada. E nos 11 anos seguintes, a educação ressentiu-se da falta de recursos e de profissionais especializados, principalmente os profissionais especializados que administravam a educação, sendo os padres jesuítas, agora ficavam à mercê de funcionários delegados pelo Marquês de Pombal, que não necessariamente eles tinham a mesma capacitação profissional. Então, houve um decréscimo na educação nesse período. Em 1770, Pombal propôs um novo estatuto para a Universidade de Coimbra, promoveu a valorização das ciências naturais, a adoção do método experimental no curso de medicina e a criação da faculdade de filosofia e de matemática. A valorização das ciências naturais também é outra característica do iluminismo, porque eles vão valorizar muito mais os experimentos científicos. Tudo isso que nós conhecemos como ciência hoje, até a fórmula da água é muito recente. Ela vai surgir a partir desses experimentos que os iluministas vão fazendo, né? O ar, que é feito de oxigênio, a água, hidrogênio e oxigênio, né? O H2O, essas concepções ainda não estavam na mentalidade das pessoas. Foi a partir de inúmeros experimentos financiados pelo Marquês de Pombal, ao criar também, ao valorizar as ciências naturais e também por outras personalidades da época, que foram surgindo a química orgânica, a tabela periódica, todos esses conceitos que nós temos hoje e nós estudamos na escola. Porque a característica do iluminismo era tanto de dar autonomia à filosofia, que durante a Idade Média estava presa à teologia, agora ela ganha autonomia, e a partir da filosofia surgem essas ciências naturais, a biologia, a química, a física, né, e também a medicina. Como nós vimos lá nas primeiras aulas, era comum entre as pessoas da Europa, esses investigadores, retirarem corpos do cemitério, por exemplo, para estudar a anatomia humana. E a partir da anatomia humana perceber como é que os órgãos funcionam e assim se desenvolve a prática da medicina. Então, nós temos esse quadro da representação do Marquês de Pombal, foi justamente no terremoto que houve em Portugal, né? Este quadro é uma referência à reconstrução de Lisboa, promovido por Portugal após o terremoto que atingiu o local no ano de 1755, né, no século XVIII, responsável pela destruição de toda a cidade. E o Marquês de Pombal foi o cabeça que organizou a reconstrução de Portugal nesse período. E aí os historiadores, os pesquisadores, eles dizem que estima-se que morreram de 10 mil a 90 mil pessoas só nesse terremoto em 1755. E aí até hoje nós temos aí nos livros de história a representação do próprio Marquês de Pombal como o encabeçador dessa reconstrução de Portugal. E agora, finalizando a nossa aula, nós estamos aí na última parte, que é a página 90 do nosso livro, que é o Iluminismo e as Descobertas Científicas. Já que a filosofia está pautada no uso da razão e da investigação constante, então surgiram diversas pessoas investigando minuciosamente, cometendo erros e, através desses erros, proporcionando acertos para o desenvolvimento da ciência. Né? Então, as ideias iluministas impulsionaram consideravelmente as ciências ao longo do século XVIII. Muitos filósofos iluministas realizaram diversos experimentos científicos que possibilitaram grandes descobertas e invenções essenciais para a humanidade. Né? E aí você vê, justamente nessa imagem, as diversas possibilidades
lembrando que o iluminismo está pautado no antropocentrismo, o homem é o centro, e ele sendo o centro, agora ele começa a desvendar a natureza pelas leis que a regem. E essas leis que regem a natureza, nos princípios da modernidade, do iluminismo, estão pautados na matemática. A matemática é o fundamento para as ciências, né, para a física, para a química, para a biologia, para se entender a natureza. Então, a matemática acaba sendo o centro, e a partir da matemática se vêm os grandes inventos, né? Aqui nós temos os livros, temos uma pessoa que podemos colocar a geografia, né, para assim compreender o mapa, temos o globo, temos aqui um microscópio também para entender as células, as bactérias, como é que se organiza o mundo a partir das ciências. Então, o século XVIII, ele é muito importante para essa solidificação, para essa consolidação das ciências, né? Nós chamamos aí as ciências naturais, ou as ciências da natureza. Ciências da natureza. Até na escola nós dividimos, né? Ciências humanas, geografia, história, filosofia e sociologia, né? Embora a filosofia ela esteja colocada nessa grade, mas ela não pertence necessariamente às ciências humanas. E temos, por outro lado, as ciências da natureza, a biologia, a química, a física e as demais ciências. Temos também a linguagem, né? O português, o inglês, artes, eu não lembro se faz parte da linguagem também. Então, nós percebemos que até a divisão das disciplinas nas escolas que nós temos hoje, elas são frutos aí do iluminismo. Então, os principais pensadores, os principais pesquisadores que vão fundamentando as suas ideias, nós temos aqui o Benjamin Franklin, né, o nosso livro nos dá 3 a 4 pensadores, e nós iremos ver um pouco de cada um. O Benjamin Franklin, que até nos desenhos animados é representado por essa imagem, né, tem uns desenhos bem antigos que se colocam essa imagem. Ele realizou diversos estudos sobre a meteorologia, a eletricidade e a natureza elétrica dos raios, né, e foi ele quem colocou a questão dos para-raios, que um ferro pontiagudo tem a tendência a captar os raios, e aí nós devemos ao Benjamin Franklin justamente essa descoberta dos para-raios que são colocados principalmente nas cidades, evitando assim a incidência de raios em residências ou em outros lugares, porque o para-raio lhe chama e acaba se dissipando na Terra. Então, o Benjamin Franklin dá várias contribuições nesse campo da eletricidade e da natureza elétrica dos raios. Outro pensador é o Antoine Lavoisier, né, que tem a célebre frase ao estudar a biologia, ao estudar a natureza, ele coloca que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, em 1772, ele constatou que para haver a combustão, né, tem uma palavra que é combustão, era necessário haver apenas um elemento constituinte no ar, que ele chamou de oxigênio. Até hoje nós fazemos no ensino fundamental aquela velha experiência de colocar uma vela em cima de uma mesa ou no chão, e ao colocar um copo sobre essa vela nós percebemos que o fogo acaba, porque o oxigênio acabou. Então nós devemos a Lavoisier a essa percepção da existência do oxigênio, que é o principal elemento para que se haja a combustão, né, para que o fogo se acenda e ele se prepondere, ele se alastre. Em 1783, conseguiu demonstrar que a água era uma substância composta por hidrogênio e oxigênio. Então, além da percepção do ar, nós temos a fórmula da água H2O. Então, nós agradecemos ao Lavoisier por essa descoberta, e ele formulou a lei da conservação da massa, e é considerado o pai da química moderna. E aí, vocês que já estudaram biologia, estão com a mente mais refrescada do que eu na questão da biologia, vocês percebem também o contexto que ele cria essa frase, onde na natureza que nós vivenciamos, nada se cria, nada se perde. O que acontece, na verdade, é uma transformação. Até quando um animal morre, uma pessoa morre, o corpo, ele acaba se transformando na natureza, virando adubo para a terra. Então, ele nem se perde, ele nem se cria. Ele vai se transformar em novos elementos. E aí nós temos o Lavoisier, né, fazendo aí os seus experimentos.
a sua contribuição tanto para a descoberta aí do oxigênio e também da fórmula da água, e aí a mesma célebre frase: na natureza nada se cria, nada se perde. Acaba tudo que nós observamos na natureza, a sua tendência é se transformar em um novo ser. É a semente que vira flor, que vira um pé de feijão, e por aí vai. Então, na natureza, tudo que nós observarmos, mesmo que ela morra, na verdade, ela não está se perdendo, ela está se transformando em outro ser. Outra contribuição é da Lady Mary Montagu. Ela dá, como se ela desse o início, o pontapé inicial, observou que a varíola podia ser evitada com a aplicação de um líquido extraído de uma crosta de varíola da pele de um indivíduo são. Então, a partir da própria doença se tira a cura. Então, a partir dessas observações da Montagu, foi que, posteriormente, e dando credibilidade ao que ela já tinha observado, é que surge o Edward Jenner, que aí ele faz um experimento com uma criança de 8 anos, aplicando uma possível vacina, e essa criança fica imune ao vírus da varíola. Então, a partir de 1798, as pesquisas desenvolvidas sobre a varíola, elas acabam sendo impulsionadas, graças, inicialmente, à lei de Maury Montagu, que faz essa descoberta. Então, ele inoculou, ele colocou em um menino de 8 anos a varíola bovina. A criança desenvolveu sintomas brandos da doença, mas teve uma recuperação muito rápida. E aí o mais interessante, que meses depois, ao receber o vírus da varíola humana, a criança ela ficou imune, ela não desenvolveu a patologia, tornando-se imune à doença. Então, através do Edward Jenner, por fazer esse experimento, que deu certo, né, a criança ela ficou imune à varíola, mas graças inicialmente à lei de Maury Montagu, que fez essa observação. E o Jenner deu continuidade, e hoje nós temos justamente essa vacina contra a varíola. Né? Então, nós terminamos a nossa aula com os principais cientistas da época do Iluminismo: Benjamin Franklin, o Antônio Lavoisier, a Montagu e o Edward Jenner. E aí nós terminamos com o pensamento iluminista, que até hoje nós vemos de forma assim bem viva na nossa sociedade, que é o pensamento do Voltaire. Discordo do que você diz, mas defenderei até a morte o direito de dizê-lo, o direito da liberdade de expressão, mesmo que as suas ideias, mesmo que os pensamentos são contrários, e ainda mais no tempo de democracia que nós vivenciamos, nós percebemos que as ideias do Voltaire se faz muito presentes, mesmo não concordando com o direito do outro, que pensa diferente de mim, nós defendemos até o fim o direito de todos se expressarem, né? A liberdade de expressão, a liberdade política, a liberdade religiosa, a liberdade de construir as suas ideias a partir de seus princípios. Então, encerrando a nossa aula, na próxima aula nós iremos ver um tópico que vai ser o John Locke, não está nesse slide, mas provavelmente nós iremos trabalhar uma aula só sobre o John Locke, e posteriormente nós iremos ver o capítulo 6, que é das revoluções inglesas até a Revolução Industrial, a Inglaterra de uma potência marítima ao pioneirismo industrial, como é que a Inglaterra ela se desenvolveu primeiro no mar, e depois como é que ela se torna uma potência de indústrias, a dinastia Stuart e o parlamento inglês. E, por fim, nós temos a bibliografia, que é que nós utilizamos na aula de hoje, né, um livro de História e Sociedade e Cidadania do Alfredo Bolo Júnior. Esse livro que vocês estão acompanhando e lendo, né, da Patrícia Braich, História das Cavernas. Um texto, que é o último texto do nosso capítulo do Elias, chamado Essa Luz, né, a liberdade de expressar publicamente os ideais, o Iluminismo e os Reis Filósofos, que é aquele livrinho pequeno que é a base que deu a construção dessas aulas, o Encontro com a Filosofia do Ricardo Melani, e aquele conceito de fisiocracia que nós vimos lá nos primeiros slides, nós podemos perceber que aquele conceito foi retirado desse site, do Info Escola, que vocês até podem pesquisar, e para entender e se aprofundar mais sobre as ideias do Quesnay e do Adam Smith também,
em relação à fisiocracia. Então é isso, nós encerramos a aula de hoje, vocês podem deixar as suas questões, né, todas as questões que vocês forem fazendo, vocês podem mandar, e até a tardinha ou à noite eu colocarei no Classroom as atividades correspondentes para esse mês, para essa semana. Lembrando que eu não faço atividade avaliativa, a atividade avaliativa é justamente as atividades durante todas as semanas, né? Não tem assim a prova do final do mês, mas toda semana nós somos avaliados, porque com as questões, através das aulas que nós temos e através do livro didático, principalmente do livro didático, porque muitos não têm o acesso à internet. Então, vamos formulando de acordo com as nossas aulas. Então, assim que eu termino de expor a aula, aí eu vou formulando as questões, até a tarde ou à noite, nós iremos justamente mandar as questões no Classroom. Outro informe é justamente pedir para vocês participarem do nosso jornal escolar. Nós iremos para a 29ª edição, vocês podem mandar poesias, desenhos, textos. Nós, dia 1º agora, lançamos a 28ª edição e estamos já construindo a 29ª edição. Lembrando que no próximo mês nós já iremos trabalhar a 30ª edição do nosso jornal escolar. Então é isso. Um bom dia a todos e nós nos encontraremos aí na nossa próxima aula sobre o John Locke. Deixa eu tirar aqui do modo de gravação.